Bom dia, pessoal, graças a Deus, tudo bem? Pastor Marcos falando aqui. Mais uma vez aqui para a gente dar sequência no nosso, na nossa leitura da Bíblia, né? Lendo a Bíblia em 365 dias, em um ano. Hoje nós vamos ler, deixa eu me pegar aqui, deixa eu já abrir minha tela já. Aqui, pegar minhas anotações. Aqui. Então hoje é o oitavo dia, né? Nós vamos ler o capítulo 16 e 17 de Gênesis, Salmos 8 e Mateus 13, tá? Como sempre nós falamos, você ora antes de começar a leitura, reserve um lugar, a gente sempre vai falar isso, tá? Porque é muito importante. Reserve um lugar que você possa manter livre de distrações, tá? E o tempo que a gente vai durar aqui, nossa mensagem aqui, nossa leitura de 30 minutos aproximadamente, tá bom? Como sempre eu falo, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Como eu sempre falo, eu não estou aqui para pregar, eu não estou aqui para pregar teologia, não estou aqui para pregar doutrina, não estou aqui para fazer isso, ok? Estou aqui para ajudar você a ter um hábito da leitura da palavra, a você ler e você absorver aquilo que Deus quer falar com você através da leitura. Essa é a nossa intenção, ok? Tá? Em breve vai sair um vídeo aqui no canal, né? Em breve vai ser uma leitura aqui, um vídeo aqui no canal falando de como você fazer uma devocional, como você deve se preparar, como você deve seguir, né? Fazer um tipo de um organograma, né? Para você poder fazer uma devocional eficaz, né? Com oração, meditação na palavra, com um momento de adoração, intercessão e assim por diante. Ok? Vamos à nossa leitura? Antes da nossa leitura, eu peço para você que você se inscreva, que você dê um joinha aí pra gente, que você compartilhe, tá bom? Que isso possa chegar em outras pessoas, para que as pessoas possam realmente absorver, aprender e a ter essa prática da leitura da palavra. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui para não ficar desconfortável. Então vamos lá. Então no capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, e disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. E ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. E disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Diz-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. E ele será como o jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá
em hostilidade contra os seus irmãos. E este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia falado: Tu és o Deus que me vê? Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berade foi chamado de Berlairoi. Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. E Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Bom, aqui a gente já tem o começo da história de Ismael, né? Para quem não sabe, não entendeu, né? Agar não poderia gerar filhos, ela era estéril, né? E aí, por ardilosidade, né, uma ideia que passou, né, já que Deus havia prometido a Abraão um herdeiro, por que não com outra, né? Então a Sarai teve essa ideia, né, de dar como para Abraão se deitar com Agar, né? E assim, se aconteceu e vocês leem a história, absorva a história, leia, e Deus vai falar com vocês. Aqui tem um negócio bem interessante, né, que não adianta a gente, se a gente tem uma promessa, não adianta a gente ficar dando mãozinha para Deus, não. Se Deus falou, ele cumpre, tá? Vamos lá, Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, e eu tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei da minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a vocês e os seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da minha aliança entre mim e você. E da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre você terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. A minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for circuncidado, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. E disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não se chama Sarai, o seu nome será Sara, e eu abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei, e dela procederão nações e reis e povos. E Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se diante de si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Israel seja o meu herdeiro. E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna
para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero, e multiplicarei muito sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, filho de Sara, e lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. E naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados de todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. E Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. E Abraão, seu filho Ismael, foram circuncidados naquele mesmo dia, e com ele foram circuncidados todos da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados e estrangeiros. Que nós temos a aliança do Senhor já com Abraão, dizendo para ele que ele vai fazer o que ele tinha prometido, sem conversa e sem como é que fala, sem a mãozinha do homem, né? Como aconteceu antes. E leia, estude, sabe? Se eu fosse vocês, estude essa história de Isaque e Ismael, e você vai entender, né, as consequências disso até hoje, né, que são colhidos até hoje. Bom, vamos agora ao capítulo 8 de Salmos. Deixa eu só tomar uma água. Vamos lá, capítulo 8 de Salmos. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome, toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, e por causa dos teus adversários, para silenciar os inimigos que buscam vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele se preocupe? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroaste de glória. Tu fizeste dominar sobre todas as obras de tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste, e todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Bonito esse salmo, né? Um salmo que glorifica o nome do Senhor, que exalta, né? E que mostra como o Senhor nos ama, que se preocupa. Fizestes menor que os anjos, né? Como diz aqui, os seres celestiais. E ele se preocupa e atende a nossa súplica, atende os nossos pedidos, né? Bonito esse salmo. Medite nele, por favor. Vamos lá, Mateus 13. Pode ver que eu estou fazendo bem rapidinho, que é justamente essa ideia, tá? Eu quero que você extraia dos textos aí e comente pra gente o que você tem entendido, o que Deus tem falado com você através dos textos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e se assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto levava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedroso, e onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Em outras ainda caíram em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.
Os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca as entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se ainda não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir como os ouvidos, entender como com o coração, e converter-se, e eu os curarei. Mas felizes são os olhos de vocês que veem, e os ouvidos de vocês que ouvem, porque ouvem. Pois eu vos digo que, a verdade, muitos dos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando ao que foi semeado no terreno pedroso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo é abandonada. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 a 30 por um. E Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio os seus inimigos e o semeou o joio no meio do trigo, e se foi. E quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes outra palavra: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, enquanto cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas e a multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então se aproximou a multidão e foi para casa. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximou-se dele, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do Senhor. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo.
A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é escolhido, é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo aquele que faz tropeçar, tudo que faz tropeçar, e de todo que praticam o mal. E eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. O reino dos céus é como o tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha de toda sorte de peixes. E quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então eles lhe disse: Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus e como o dono de uma casa que tira, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali e chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, e quem um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Certo, gente? Também essa história de Jesus é bem legal. Gosto muito quando ele começa a falar em parábolas, né? Para que a gente entenda. Porque a gente, quando está ministrando, está pregando, a gente conta também algumas coisas, assim, com alguns exemplos, para que fique fácil o entendimento. E Jesus fazia isso, né? Para que as pessoas entendessem, para compreendessem, né? Mas enfim. Então tá aí, pessoal. Nós lemos todos os nossos capítulos, né? Que foi separado para hoje, tá? Então, o 8º dia. Peço para que você medite novamente. Deixa eu ver aqui. Peço para que você medite, busque, absorva, extraia tudo aquilo que Deus tem para falar com você através da leitura. Comente aqui embaixo no nosso canal. Comente, compartilhe e se inscreva, tá? Espero que você esteja sendo abençoado com esses vídeos, tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.